Olá, colegas. Somos a equipe Rafael, Ian e Alexandre. E em nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o amor na década de 1900 a 1910. Abordaremos o assunto sobre algumas temáticas, entre elas, como se constituíam as relações conjugais, os namoros e o casamento da época. Antes de falar como se constituía tais relações, é importante entender o conceito e o que vem a ser relação conjugal. Conforme o termo autoexplicativo, relação conjugal é uma espécie de relação entre pessoas que se unem uma à outra com um propósito de vida mútua em comum, distinta de uma vida social. E nessa época já se entendia por relação as ficadas em uma festa, na balada ou em eventos do tipo, deixando de lado a visão de que a mulher só tinha duas escolhas, ou casava amando do pai, muitas vezes com quem nem conhecia, ou seguia o celibato e a religião, que eram os princípios da geração anterior. Feito essa breve contextualização de relação conjugal, vamos falar um pouco sobre a visão do casamento que se tinha na época. Neste período, o casamento não era mais visto como um destino para o qual não haja saídas, e sim como uma relação ancorada nas concepções feministas e igualitárias que emergiram na segunda metade do século XX. Contudo, não descartam a importância do casamento como um projeto de vida, apenas não se trata mais de conceber como o único projeto possível. A respeito disso, o ideal de casamento feliz, baseado no amor, difundido nas sociedades contemporâneas, contrasta com as dificuldades cotidianas e com as incertezas, o que faz com que a vida a dois se dê em meio a ambiguidade e conflitos. Além disso, compreender a vida conjugal e familiar sem aspectos muito idealizados, característicos da geração anterior. Em seguida, meus colegas abordarão as demais temáticas e em quais contextos o amor começa a se fazer presente. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente abordando um tema bastante interessante, que foram as relações amorosas ocorridas no Brasil na década de 1900 a 1910. Conforme nosso amigo falou, os casamentos da época eram todos de conveniência dos pais. Desta forma, os namoros seguiam a mesma linha. Não existe, na realidade, grandes detalhamentos de como funcionava esse namoro, mas sabe-se que era uma relação de respeito visando o casamento, e desta forma, aconteciam sempre na casa dos pais da namorada, acompanhada pelo pai ou pela mãe. Quando existia alguma festa ou baile, era comum a presença dos pais das mesmas. Para sair à rua, tinha sempre que levar os irmãos. Era um namoro cheio de jogos, regras e respeitos, que deixou muita saudade para quem viveu. Vimos que as relações amorosas estavam passando por uma espécie de mudança de paradigma, no qual, de um lado, tínhamos a tradição, onde a mulher deveria seguir a tradição conjugal com seu marido, e do outro, tínhamos espécies de namoros que aconteciam normalmente em festas e encontros. Mas como o amor se demonstrava nessas relações? De acordo com o trabalho científico, o amor no século XX, romantismo democrático versus intimismo terapêutico, de Francisco Ruttier, percebe-se que a configuração de um casamento bem-sucedido era composta pela imagem de um homem provedor e uma mulher domesticada. Sim, o paradigma da época fazia com que o amor fosse colocado em último plano nesse tipo de relação. Somente os casamentos mais atuais foram resultado de um "eu te amo". Um amor erótico e sentimental só passou a ser visto de maneira positiva após a Primeira Guerra Mundial. De modo, percebemos que o amor ainda não era nada fantasioso, passando a adquirir essa característica após o romantismo. Nos namoros da época, apesar das influências românticas, o foco ainda não era preocupar-se com os sentimentos do parceiro, pois ainda era uma época individualista. Logo, o amor era algo mais parecido com um conceito de desejo, tendo em vista que predominava a despreocupação com vínculos emocionais. Percebemos então que o amor era algo ainda com traços individualistas, principalmente nas camadas mais conservadoras da sociedade, muito apegadas a tradições.